Olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje no contexto do primeiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia da Música e Cognição Musical, para apresentar a conferência Neurociência da Performance Musical: Avanços, Limitações e Perspectivas. O que é neurociência da performance musical? O que as pesquisas nessa área buscam entender? Podemos definir a neurociência da performance musical como o estudo científico dos mecanismos neurais envolvidos nos processos cognitivos, motores, emocionais e sociais, quando a performance é em conjunto, subjacentes à performance musical. E por que é importante estudar isso? Qual o objetivo principal desse campo de pesquisa? Quais suas potenciais contribuições? O objetivo desse campo de pesquisa é entender como o nosso sistema nervoso processa, responde e produz música, e usar esse conhecimento para aprimorar o ensino e a prática musical, as terapias baseadas em música e as formas de apreciação musical. Mas as vantagens de se estudar a performance musical do ponto de vista da neurociência não param por aí. Entender os mecanismos envolvidos na performance musical também pode nos levar a uma melhor compreensão do comportamento humano e do funcionamento cerebral de forma mais ampla. Isso porque tocar um instrumento musical mobiliza basicamente todas as funções mentais. O processo de aquisição de expertise musical envolve operações complexas de várias naturezas. No decorrer desse processo, o indivíduo desenvolve a capacidade de aprender e memorizar sequências motoras progressivamente mais desafiadoras, a capacidade de controlar movimentos de forma cada vez mais precisa, a capacidade de interpretar um sistema simbólico de notação musical e, a partir desse sistema, programar movimentos e construir imagens mentais dos sons que vai produzir na sequência, de modo que esses sons sejam coerentes com o contexto expressivo e estilístico da obra interpretada. O indivíduo precisa monitorar constantemente o resultado dos sons que ele produz. E no caso da performance em conjunto, o músico desenvolve ainda a capacidade de se coordenar e de se sincronizar com seus parceiros. Essas são operações um tanto complexas que envolvem múltiplas modalidades sensoriais, envolvem mecanismos de atenção e memória, de interação social, de processamento emocional e envolve sistemas de planejamento, preparação e execução motora. Por isso, o estudo da performance musical pela ótica da neurociência, além de contribuir para o entendimento do comportamento musical, pode contribuir também para o avanço do conhecimento sobre a mente e o comportamento humanos de forma mais ampla. A pesquisa na área da neurociência da performance musical está em ampla expansão. Muitos estudos foram produzidos em anos recentes. Apenas para dar uma ideia do amplo leque de possibilidades de pesquisa nessa área, vou destacar aqui algumas das questões investigadas, começando talvez pela mais básica. O que acontece no cérebro durante a performance musical? Qual é o papel de diferentes regiões encefálicas na performance? Uma outra questão que tem sido amplamente investigada é: a performance promove neuroplasticidade? Ou seja, a performance modifica o sistema nervoso? Se sim, como? Quais são os efeitos do treinamento musical no funcionamento, na conectividade e na estrutura cerebral? Esses efeitos são associados a melhoras na performance musical? Quais são os correlatos neurais da improvisação musical? Será que o seu entendimento pode nos fornecer insights sobre as bases cognitivas da criatividade? Quais são os correlatos neurais subjacentes à performance musical em conjunto? É possível identificar correlatos neurais subjacentes às relações de líder e seguidor em um conjunto musical? E, finalmente, como as descobertas na área da neurociência da performance musical podem ser aplicadas para melhorar o ensino e a prática musical e as terapias baseadas em música?
Mas, como eu disse, esses são apenas alguns exemplos de questões que têm motivado os pesquisadores na área da neurociência da performance musical em anos recentes. Essas questões têm sido investigadas por meio de uma variedade de métodos, que incluem experimentos comportamentais, modelagem computacional e, sobretudo, técnicas de neuroimagem e de neuromodulação que surgiram mais recentemente e que têm permitido grandes avanços na área da neurociência. Dentre as técnicas de neuroimagem, podemos destacar o imageamento funcional por ressonância magnética, a tomografia por emissão de pósitrons e a espectroscopia funcional no infravermelho próximo. E dentre as técnicas de neuromodulação, temos a estimulação transcraniana por corrente contínua e a estimulação magnética transcraniana, além de técnicas já empregadas há mais tempo, que também têm contribuído às pesquisas, como a eletroencefalografia e a magnetoencefalografia. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o funcionamento de cada uma dessas técnicas, porque não teríamos tempo para isso. Mas gostaria de destacar que, embora cada uma dessas técnicas apresente uma série de vantagens, cada uma delas também apresenta uma série de desvantagens, e que a opção pelo uso de uma técnica ou outra tem que ser baseada em uma série de fatores relacionados à pergunta de pesquisa, ao perfil dos participantes, à disponibilidade de recursos financeiros e, por fim, mas não menos importante, a expertise do pesquisador com relação ao uso dos equipamentos e à análise dos dados obtidos. Apesar do crescimento exponencial no número de trabalhos na área da neurociência nos últimos anos, pouco ainda se sabe sobre os correlatos neurais dos mecanismos envolvidos na performance musical. A razão disso, em grande parte, é a existência de alguns desafios metodológicos. Muitas dessas pesquisas, por conta da técnica empregada, impõem aos instrumentistas limitações de movimento ou a necessidade de adaptação do instrumento para poder ser usado dentro da máquina, ou ainda a necessidade de fragmentar a performance em trechos curtos para se adequar a paradigmas experimentais convencionais. E se a performance for em conjunto, em função da limitação de espaço imposta por algumas dessas técnicas, não é possível, por exemplo, fazer a captação dos sinais dos músicos de forma simultânea. Essas limitações acabam distanciando a performance realizada em laboratório da performance realizada na vida real. O imageamento funcional por ressonância magnética, por exemplo, apresenta várias limitações importantes, como pouco espaço, impossibilidade de uso de instrumentos musicais com partes metálicas e a necessidade de restrição de movimentos. Algumas pesquisas recentes com essa técnica conseguiram contornar parcialmente algumas dessas limitações, utilizando, por exemplo, instrumentos adaptados. Isso porque os instrumentos musicais usados dentro do scanner de ressonância magnética não podem ter qualquer parte metálica ou circuitos elétricos. Nesse vídeo que vocês estão vendo aqui, o violoncelo que o músico está tocando foi confeccionado especificamente para esse tipo de pesquisa. O corpo do violoncelo foi removido por questão de espaço e as cordas, pelo fato de possuírem metal em sua composição, tiveram que ser substituídas por cordas de fibra ótica. Qualquer instrumento que contenha partes metálicas ou circuitos elétricos tem que ser adaptado para que possa ser usado dentro de um scanner de ressonância magnética. Mas essas adaptações, além de terem um custo muito elevado, acabam alterando o timbre do instrumento e dificultando sua execução. Além disso, a posição do instrumentista dentro de um scanner geralmente não tem nada de natural e nem de longe se assemelha à posição usada na performance na vida real. Outra limitação importante do imageamento funcional por ressonância magnética é que não é possível fazer o registro simultâneo da atividade cerebral de duas pessoas tocando instrumentos musicais dentro do scanner. Geralmente, em estudos de performance musical em duo, usando ressonância magnética, apenas um dos músicos fica dentro do scanner, enquanto o outro fica em uma outra sala, o que remove toda a possibilidade de interação e comunicação não verbal entre os músicos.
Uma ferramenta que permite o registro simultâneo da atividade cerebral de duas pessoas tocando instrumentos musicais é a eletroencefalografia, ou EEG. Esse tipo de aquisição de sinal de duas ou mais pessoas realizando uma atividade conjunta é chamado de hyperscanning. Vários estudos eletroencefalográficos recentes investigaram as bases neurais da ação conjunta na performance musical usando hyperscanning. Mas o EEG também não é a melhor técnica para investigar a performance musical, porque é uma técnica muito sensível ao movimento. Qualquer pequeno movimento durante a aquisição de dados causa interferência no sinal. E tocar sem se movimentar, além de ser muito difícil, não é nada natural. E como contornar essas limitações? Bem, essa é uma das questões sobre as quais temos nos dedicado em nosso grupo Neuromusical UFBC. Vou dar alguns exemplos aqui de estudos que fizemos recentemente, nos quais justamente tentamos driblar essas limitações. Para tentar driblar a questão da necessidade de limitar o movimento para evitar interferência no sinal, exploramos uma ferramenta mais recente chamada espectroscopia funcional no infravermelho próximo, ou NIRS, que é a sigla de Near Infrared Spectroscopy no inglês. O NIRS é uma ferramenta que permite a medição contínua e não invasiva da oxigenação e hemodinâmica do tecido cerebral através da luz no comprimento de onda na faixa do infravermelho próximo. Um fenômeno fundamental subjacente a essa técnica é chamado de processo de acoplamento neurohemodinâmico. E o que isso quer dizer? Isso significa que quando uma região específica do cérebro aumenta a sua atividade, para manter a homeostase, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo para aquela região para oxigená-la. Dessa forma, o nível de oxigenação de uma determinada região do cérebro pode ser considerado uma medida indireta da atividade neuronal naquela região. E para medir as mudanças no nível de oxigenação, basicamente coloca-se uma touca na cabeça, na qual existem emissores e detectores de luz no infravermelho próximo, que chamamos de optodos. Nas regiões do cérebro cobertas por esses sensores, é possível então quantificar a concentração relativa de oxi e desoxihemoglobina e assim inferir a atividade neural a partir das mudanças no fluxo sanguíneo e na oxigenação local do tecido cortical. É o mesmo princípio usado no imageamento funcional por ressonância magnética, mas ao contrário daquela técnica, o NIRS é portátil e mais acessível, o que pode ser muito conveniente. Nesse artigo que publicamos uns anos atrás, descrevemos alguns experimentos de prova de conceito que examinam o potencial do NIRS na avaliação dos correlatos neurais de processos cognitivos e motores em ambientes sem restrições de movimento, como durante a prática de um esporte, durante a performance instrumental e durante a realização de atividades diárias por longos períodos de tempo. E nossos resultados indicaram que o NIRS é bastante viável para monitorar alterações hemodinâmicas no tecido cerebral em diferentes ambientes da vida real, nos quais os indivíduos precisam se movimentar livremente. Ou seja, é uma técnica menos sensível a artefatos de movimento. Outra vantagem do NIRS é que ele permite hyperscanning, que é o registro simultâneo da atividade cerebral de vários indivíduos. Em um estudo subsequente, usamos então essa técnica para investigar de forma mais naturalista os correlatos hemodinâmicos da atividade neural subjacente às relações de líder e seguidor em duos de violinistas durante a performance. Para isso, recrutamos 10 violinistas profissionais que tocavam regularmente em orquestras ou conjuntos de música de câmara e os alocamos em duplas. Nossos participantes tinham, em média, 15 anos de treinamento contínuo no violino. Uma semana antes do experimento, enviamos a obra musical selecionada aos participantes e os instruímos a estudarem ambas as partes, violino 1 e violino 2, como se fossem tocá-las em um concerto na semana seguinte. A obra musical que escolhemos foi o duo número 37, Prelúdio e Cânon, de Béla Bartók. Essa obra faz parte de uma coleção de 44 duos publicados pelo compositor em 1931.
Escolhemos essa obra porque ela apresenta demandas técnicas e expressivas muito semelhantes para ambos os violinistas. É uma obra com muitas variações, tanto no plano temporal como no plano das dinâmicas e das articulações. E para que a performance seja satisfatória, essas variações têm que ser muito bem coordenadas entre os dois instrumentistas, o que torna a obra muito adequada para estudar os papéis de líder e seguidor. Cada par de violinistas foi escaneado com um NIRS em uma sessão experimental dividida em duas etapas idênticas, exceto pelo fato de que os músicos trocavam de papéis na segunda etapa. Ou seja, quem tocou a parte do violino 1 na primeira etapa, tocava a parte do violino 2 na segunda etapa e vice-versa. A música foi dividida em 4 segmentos, cada um com aproximadamente 30 segundos, indicados pelas setas vermelhas nessa figura. E como na maioria dos estudos de neuroimagem, adotamos um paradigma em bloco. Em cada etapa de aquisição de dados, os músicos eram instruídos através de uma gravação a executar um dos 4 segmentos musicais sozinhos, na condição solo, ou juntos, na condição dupla. A ordem de execução de cada parte do violino foi contrabalançada entre os segmentos e cada uma dessas condições ativas, solo ou dupla, foi seguida por blocos de repouso com a mesma duração. Nesse vídeo, vocês podem ver um trecho da nossa coleta de dados. Concentramos nossas análises em 2 regiões de interesse, destacadas aqui em verde. A área sensório-motora, que está envolvida no planejamento motor e na execução e simulação do movimento, e na junção temporoparietal, que é uma área associada a processos de interação social, empatia e teoria da mente, que seria a capacidade de entender os estados mentais dos outros e de prever suas intenções. Em nossa análise, comparamos o coeficiente de ativação médio entre os indivíduos em cada uma dessas regiões, enquanto tocavam nas condições solo versus duo. Os resultados indicaram que a condição de duo provocou maior ativação nas áreas sensório-motora e temporoparietal em comparação com a condição solo, particularmente em músicos que tocaram a parte do segundo violino. E o que esses resultados sugerem? Bem, parecem sugerir que a coesão do conjunto durante uma performance musical pode impor demandas particulares em áreas cerebrais associadas ao processamento de informações sociais dinâmicas e associadas à simulação motora, quando os músicos assumem o papel de seguidores em uma dupla. E um músico na posição de seguidor está constantemente observando os comportamentos dos parceiros e se ajustando a eles. Isso pode explicar maior ativação na junção temporoparietal. Lembrando que a junção temporoparietal é uma área importante da chamada Mentalizing Network, ou rede da teoria da mente, um mecanismo que nos permite compreender e prever os estados mentais dos outros e ajustar nossos próprios comportamentos aos comportamentos dos outros. Maior ativação em áreas sensório-motoras em nosso estudo não podem ser explicadas por maiores demandas motoras da parte do violino 2, porque ambas as partes na obra escolhida tinham as mesmas demandas técnicas e expressivas. Uma maior ativação nessas áreas pode estar associada a uma maior demanda de simulação motora e de coordenação com o movimento do outro em tempo real. E é isso também que acontece com o músico na posição de seguidor. Ele está constantemente programando seu movimento com base no movimento do seu parceiro. Outra conclusão importante desse nosso estudo, em termos metodológicos, é a de que o NIRS pode ser uma ferramenta bastante eficiente para monitorar as alterações hemodinâmicas do cérebro durante a performance sem restrições de movimento.
No entanto, uma limitação metodológica relevante persiste nesse nosso estudo, que é o fato de termos adotado um desenho experimental em bloco. Ou seja, os músicos nesse nosso estudo tocaram apenas trechos da obra, ora solo, ora em conjunto, intercalados por trechos de repouso. Esse é um desenho experimental bastante comum em estudos de neuroimagem, mas que talvez não seja totalmente apropriado para estudar performance musical, porque uma performance é dinâmica. Ao longo da obra, ocorrem mudanças de andamento, variações temporais sutis, variações de dinâmica, de articulação, e na performance em conjunto pode haver alternância do papel de liderança entre os músicos, exigidas pela própria estrutura da obra. Uma pergunta que nos fizemos, então, em um estudo subsequente foi a seguinte: é possível avaliar os correlatos hemodinâmicos da atividade neural dos músicos durante a execução contínua da música, sem as interrupções impostas pelo design experimental em bloco? Nesse nosso novo estudo, nos propusemos, então, a identificar, usando NIRS, padrões de atividade cerebral durante a performance da música completa. Um número crescente de estudos vem examinando as respostas cerebrais durante a escuta de músicas completas. Mas até onde a gente tem conhecimento, ainda não existem estudos que avaliem as respostas cerebrais durante a performance ininterrupta. Os dados analisados nesse novo estudo foram obtidos com um subconjunto de violinistas que participaram do nosso estudo anterior. Foram 8 violinistas em duplas que executaram a mesma peça, o do número 37 de Bela Bartok, enquanto a resposta hemodinâmica cerebral foi registrada simultaneamente nos 2 violinistas por meio de NIRS. Nossas regiões de interesse eram as áreas frontal, sensório-motora e junção temporoparietal. A diferença nesse protocolo é que os músicos executaram a peça inteira, como acontece durante a performance musical no mundo real. E para analisar os dados contínuos obtidos, implementamos 2 abordagens distintas, sobre as quais vou falar aqui na sequência. Na primeira análise, nosso interesse era identificar possíveis diferenças na resposta hemodinâmica cerebral dos músicos em momentos estruturalmente importantes da obra. Para isso, primeiramente identificamos 7 momentos importantes com base na estrutura da peça, como inícios de frases, momentos de mudança de andamento e de intercâmbio de material temático entre os violinistas, e definimos esses pontos como momentos de interesse. O início de cada um desses momentos de interesse foi chamado de trigger. Para cada trigger, nós então consideramos como evento janelas de 5 segundos de duração a partir do início do trigger, e como baseline, janelas de 5 segundos de duração antes do trigger. Na análise dos dados, comparamos o coeficiente de ativação durante o evento em relação ao baseline para o violino 1 e violino 2 em 3 regiões de interesse: a junção temporoparietal, a região sensório-motora e a área dorso-frontal. Os resultados indicaram diferença significativa de concentração de oxihemoglobina durante a performance de eventos estruturalmente importantes da música em relação ao baseline, na região temporoparietal, tanto para o primeiro violino como para o segundo violino. Além disso, também observamos diferença de atividade na região dorso-frontal durante a performance de momentos de interesse em relação ao baseline, em músicos tocando a parte do primeiro violino. Esses resultados se alinham aos achados do nosso estudo anterior, no qual observamos maior atividade na região temporoparietal durante a performance em conjunto em relação à performance na condição solo. E reforçam a hipótese de que essa área encefálica é relevante para a coordenação interpessoal durante tarefas que exigem o monitoramento e a interpretação das ações de outras pessoas em tempo real, para que seja possível planejar e adaptar os próprios movimentos. Além disso, parece que esse método de análise conseguiu capturar correlatos hemodinâmicos de atividade neural durante a performance musical ininterrupta. E pode ser um método interessante para analisar dados de monitoramento contínuo de atividade cerebral durante tarefas naturalistas.
E, lógico, seria importante replicar esses resultados em uma amostra maior. Na segunda abordagem, fizemos uma análise de conectividade entre os cérebros dos músicos ao longo de toda a performance. Nessa análise, para cada segundo da performance, calculamos a distância entre a distribuição hemodinâmica do primeiro violino em relação ao segundo violino. Isso significa que quanto menor a distância da distribuição hemodinâmica entre os cérebros, mais parecido é o padrão de ativação entre o primeiro e o segundo violino. Com isso, a gente consegue gerar um gráfico com a média da distância, representada por essa linha preta, e os desvios padrão, as linhas vermelhas, do padrão de ativação entre os cérebros de todas as duplas ao longo de toda a performance. O que se pode imediatamente notar nesse gráfico é que a conectividade entre os cérebros varia ao longo da performance. Essa variação no padrão de conectividade pode estar relacionada ao grau de interação exigido ao longo da peça. Observem, por exemplo, esse pico na segunda metade da performance. Ele indica um momento em que o padrão de atividade é menos parecido entre os músicos. Esse momento coincide com o final da primeira sessão da obra, em que há um ralentando e apenas o segundo violino toca os dois últimos compassos, e o início da segunda sessão, que começa com um andamento mais rápido e quem é responsável por dar essa entrada e definir o andamento é o primeiro violino. Ao final da peça, também é possível observar uma maior distância da distribuição hemodinâmica entre os cérebros e é um trecho em que a peça fica cada vez mais complexa, com um andamento cada vez mais rápido, com maior complexidade rítmica e que os músicos pareciam estar bastante focados na execução da sua própria parte. Evidentemente, essas são especulações e teríamos que testar um número maior de participantes. Mas, de toda forma, essa abordagem metodológica de análise de dados também parece ser uma abordagem interessante para analisar, de maneira mais ecológica, digamos assim, dados adquiridos de forma contínua durante a performance musical. Bem, apresentei aqui brevemente avanços recentes na área da neurociência da performance musical e apontei algumas limitações e perspectivas da pesquisa nessa área a partir de estudos realizados pelo nosso grupo. Gostaria de agradecer meus colaboradores nesses estudos que eu trouxe aqui hoje e a vocês pela atenção. Muito obrigada. E se tiverem interesse em conhecer mais sobre o nosso trabalho, deixo aqui o meu contato, o endereço da nossa página institucional, na qual vocês podem encontrar todas as nossas publicações e informações sobre linhas de pesquisa, além de informações sobre experimentos em andamento, palestras, cursos e outras atividades abertas ao público em geral. E aqui ficam também nossas referências nas redes sociais para quem tiver interesse em nos seguir. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção.